Jesus? Amém. Vocês podem sentar em nome de Jesus. Tá bom, só os irmãos estão ouvindo bem atrás? Sim. Bom, eu gosto de incomodar os irmãos de forma. Meus amados irmãos, contente de estar aqui, contente mesmo. Eu sei que se torna até uma taxa da igreja dizer isso quando pega o microfone, mas a verdade é que realmente estou contente em trazer esse estudo para vocês, a respeito do céu, principalmente porque a grande maioria dos crentes não tem a menor ideia de como é que vai ser o céu. Alguém aí sabe como é que vai ser o céu? O que vocês pretendem ficar fazendo lá? Eu confesso que quando, do começo da minha conversão, eu tinha muito medo de ir para o inferno, muito medo, mas eu não tinha muita vontade de ir para o céu. Não tinha muita vontade de ir para o céu. Porque quando eu imaginava o céu, eu pensava aquele lugar com rua de ouro, um muro de cristal, todo mundo igual, porque diziam que todo mundo ia ficar igual lá, né? E o dia inteiro, pelo resto da eternidade, dobrado na frente de um trono, dizendo: Santo, Santo, Santo. E entrava o dia, saía o dia, Santo, Santo, Santo. E continuava o dia que não tinha hoje, todo mundo ajoelhado, Santo. E eu dizia assim: Jesus, olha, sinceramente, eu tenho medo de ir para o inferno, mas não tenho vontade de ir para o céu. Deve ser terrível ficar lá o tempo todo desse jeito. Uma coisa que... Porque na verdade, pouco se ensina sobre o céu dentro da igreja. Pouco se ensina. Nós vamos falar hoje a respeito do céu. Tenho certeza que vai ser uma bênção. É uma das matérias que entrou na minha tese de conclusão de curso. Foi a respeito do céu. Fiz uma tese sobre antropopatia. Que Deus ele se revela para nós como sendo homem. Deus se revela no ambiente das sensações humanas. Isso fala a respeito da manifestação do céu e do inferno. Eu creio que vai ser um estudo bem bacana. Eu peço toda a sua atenção. Primeiro, meus irmãos, eu quero falar rapidamente a respeito da vinda de Cristo. Quantas vezes Jesus ainda vem para esta terra? Bom, geralmente quando eu faço essa pergunta na igreja, eu ouço as pessoas dizerem que ele ainda vem mais 2 vezes, mais 3 vezes, até 4 vezes já deram para Jesus voltar para essa terra ainda, né? É a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vinda aí, são várias vindas. E na verdade, existe um evento escatológico que começa logo depois do princípio de dores. E esse evento ele se chama a vinda de Cristo. Ele começa assim que os mortos em Cristo são ressuscitados. Porque o primeiro evento escatológico da vinda de Cristo é a ressurreição dos mortos em Cristo. Eu não vou ler os versículos referentes, embora eu os tenha aqui, para não tomar tempo, porque o nosso assunto é sobre o céu. Mas o primeiro acontecimento desse evento, que se chama a vinda de Cristo, é a ressurreição dos mortos em Cristo. Só aqueles que morreram em Jesus, na era presente, na era passada, no Antigo Testamento, todas as pessoas que morreram debaixo da salvação de Cristo serão ressuscitadas. Quando isso acontece, já se iniciou esse evento chamado a vinda de Cristo. É mais ou menos assim, meus irmãos. Eu vou contar para vocês aqui como foi a minha viagem para a Europa. Eu nunca fui para a Europa, infelizmente, é só uma memoria. E a minha viagem para a Europa começou quando eu peguei o meu carro e fui até a agência comprar as passagens. E aí eu fui agendar as férias da empresa. Depois eu fui comprar os utensílios que eu iria levar na viagem. Depois eu fui comprar as roupas que as minhas crianças iriam usar. Depois eu fui trocar os meus poucos reais por euro para poder usar lá na Europa, né? E isso levou ali coisa de uns 2 meses até que finalmente eu embarquei no avião para poder ir para a Europa. Eu só fui para a Europa, na verdade, no dia que eu entrei no avião. Eu só fui para a Europa nesse dia. Mas toda essa história faz parte da minha viagem para a Europa. E o evento escatológico chamado a vinda de Cristo é a mesma coisa. Ele começa imediatamente na ressurreição dos mortos em Cristo. Ali já se iniciou o que a Bíblia chama de a volta de Cristo. Logo na sequência, assim que os mortos são ressuscitados, inclusive eu quero dizer que eles são ressuscitados no mesmo corpo, viu? Tem uma corrente que corre no meio dos crentes aí que fala: olha, irmão, esse corpo aqui, isso aqui vai ficar aí, vai queimar, a terra vai comer. Não é verdade, não. Nós seremos ressuscitados no mesmo corpo e esse corpo será transformado e ele também vai herdar a nova Jerusalém. Se você for para o céu, você vai em corpo, alma e espírito. E se você for para o inferno, meu amigo, também vai em corpo, alma e espírito.
Tem alguém que pretende ir para o inferno também? Não. Ninguém pretende, não é? Logo na sequência, o arrebatamento daqueles que estão vivos são arrebatados e transformados. Se inicia aqui na terra um período chamado Grande Tribulação. Tenho certeza que vocês já ouviram falar poderosamente a respeito desse tema. O que acontece durante a Grande Tribulação, meus irmãos? A Bíblia diz que haverá uma paz lá em Israel. Israel estará em paz. Então, se você estiver na sua casa, vendo televisão, você colocar em algum programa jornalístico, e você vir dizer que existe paz em Israel, você pode começar a ficar desesperado, porque a igreja já foi, você ficou. Porque só haverá paz em Israel quando o anticristo estiver reinando. O que é o anticristo? Não sei se foi falado sobre isso. Os judeus, eles esperavam, ou esperam até hoje, a vinda do Cristo. Jesus veio a esta terra, meus amados, e eles não aceitaram, porque eles esperavam que o Cristo fosse um homem que viesse montado no cavalo branco, com uma espada aguda em suas mãos, que enfrentasse o Império Romano e fizesse Israel novamente uma grande potência mundial. Ora, isso não aconteceu, eles não aceitaram o Senhor Jesus, e ainda hoje eles continuam esperando que o Cristo venha. Virá então o falso Cristo, o anticristo, se assentará, como eles esperam, no trono de Davi e reinará sobre Israel. Instituirá uma chamada paz, e eles acreditarão naquela paz. Tornará novamente Israel uma nação poderosa, e eles o seguirão enganados. Nesse momento a igreja não está mais aqui, estará acontecendo na terra a grande tribulação, que é a última semana de Daniel. Estou falando sem muitos detalhes, porque tenho certeza que já foi estudado nessa semana. Eu só quero que nós nos encontremos a ordem cronológica onde nós estamos hoje. Bom, passados 3 anos e meio de grande tribulação, se simbólico, se literal, esse número não vem ao caso. Passada metade da grande tribulação, esse anticristo faz alianças políticas com outras nações, aquilo que é chamado de a besta que subiu do mar. O judeu não aceita de forma alguma alianças políticas com outras nações, porque eles são uma nação que são separatistas. Eles se mantêm em um estado de separação das outras nações pelas leis do Antigo Testamento. Por isso, quando este homem, o falso Cristo, fizer isso, eles vão então negá-lo, vão se voltar contra ele, e é aí que começa aquela grande perseguição que a Bíblia nos relata lá no livro do Apocalipse. Nesse momento, os judeus reconhecem que ele era o falso Cristo e começam então a clamar ao Senhor de uma maneira diferente. Eles começam a clamar: Senhor, envia-nos Jesus, porque agora acreditamos que ele era o Cristo. Nesse momento, então, irmãos, acontece a vinda propriamente dita do Senhor Jesus. Ele volta para esta terra depois dos 7 anos de grande tribulação. Ele traz consigo a igreja. Ele prende a besta, o falso profeta e Satanás, e institui aqui nesta terra o milênio. O milênio também já foi estudado, foi ontem, né? Então vai acontecer um período milenar. Depois desses 1000 anos de paz, e é durante esses 1000 anos que esta terra é restaurada. As testemunhas de Jeová tropeçam nesta parte, porque esta terra será assim restaurada durante o milênio, para cumprir profecias veterotestamentárias. Durante o milênio esta terra será restaurada. As testemunhas de Jeová confundem o milênio com a instituição da Nova Jerusalém. Se eles tivessem estado aqui ontem e hoje, eles iriam tirar essa caraminhosa da cabeça. A gente vai entender daqui a pouco. Bom, depois dos 1000 anos, Satanás é solto por mais algum tempo, é derrotado definitivamente e é lançado no lago de fogo. Aí então acontece aqui na terra o juízo final. No juízo final, meus amados, os outros mortos são ressuscitados. Que outros mortos? Aqueles que não morreram em Cristo. Nesse versículo eu quero que você abra a tua Bíblia comigo. Isso aqui é muito importante. Eu escuto ainda hoje crentes na igreja pregando: irmãos, vigia para você participar do arrebatamento, porque aquele que ficar nessa terra vai ter que se salvar pelo seu próprio esforço. Meus irmãos, com o Espírito Santo o negócio já não é fácil. Como é complicado ser salvo, como é difícil ser crente. Você imagina depois que o Espírito Santo for tirado dessa terra? Só consegue ser salvo aquele que se converte ao Senhor Jesus. Só se converte ao Senhor Jesus aquele que aceita o seu estado pecaminoso. Só
converter? Não. Depois do arrebatamento, meus irmãos, não tem salvação para a igreja. Quando os mortos são ressuscitados para o juízo final, esses mortos não têm salvação. Vamos ver isso na Bíblia, porque esse assunto é muito complexo. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo de número 13 em diante. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as. É possível ser salvo pelas obras, meus irmãos? Existe a possibilidade de alguém ser salvo pelas suas próprias obras? De maneira nenhuma. Nós somos salvos apenas pela graça do Senhor Jesus. Se não for a misericórdia do Senhor, se nós não aceitarmos o Senhor Jesus, não adianta você ser um bom pai, um bom esposo, um bom trabalhador, uma pessoa direita, você procurar fazer o bem. Não adianta, porque o homem, no auge da sua bondade, ele continua sendo mal, desde a sua meninice. A nossa natureza é pecaminosa, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. É impossível que um ser humano seja salvo pelas suas próprias obras. Portanto, no juízo final, os mortos são julgados, cada um segundo as suas obras. E aí, olha só, a Bíblia diz que o inferno e a morte deram os mortos que neles havia. E o que aconteceu com esses mortos? Versículo 14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. No juízo final é o julgamento dos mortos, no pecado dos mortos, no mundo, e eles serão lançados no lago de fogo. E logo depois disso será então instituída nesta terra a nova Jerusalém, na qual nós vamos morar. Eu quero falar aqui uma breve síntese, antes de falar do céu, que é o mais importante. Eu quero falar do inferno. Desce um pouquinho mais para mim, por gentileza. Isso pode ser mais, pode tirar. Isso, é isso aí mesmo. Algumas verdades a respeito do inferno. Abra teu livro comigo no Evangelho segundo Lucas. O Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 16. Isso, Evangelho segundo Lucas, capítulo 16. Quem achou? Logo em cima do capítulo 16, no versículo de número 19, capítulo 16, versículo 19, tem um título aí. Quem pode ler esse título para a gente? O rico e o mendigo. O rico e o mendigo? Não gostei. Outra pessoa lê. Você não gostou dessa tradução desse livro? A parábola do rico e do mendigo. Isso, essa aí que eu queria. Muito bem. A parábola do rico e do mendigo. Meus irmãos, isso daqui é um erro. Esse título que foi colocado pelo tradutor para o português, porque em momento nenhum dessa passagem, do versículo 19 até o versículo 31, está registrado que se trata de uma parábola. Isso daqui não é uma parábola. Em nenhuma parábola de Jesus, as personagens têm nome. Aqui nós vemos Lázaro sendo chamado pelo nome. Jesus não inventa nomes para as suas alegorias. Nesta passagem da Bíblia não existe um nome, que é o nome de Lázaro. Jesus não costuma usar nomes nas suas parábolas. Mas tudo bem, vamos dizer que isso daqui realmente fosse uma parábola. Ainda que fosse uma parábola, em todas as parábolas bíblicas, Jesus só usa fatos reais que realmente acontecem. Vamos lá. Está escrito aqui no versículo de número 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Esta parte falando a respeito do rico que havia ido para o inferno. Primeira verdade sobre o inferno, meus irmãos. No inferno haverá consciência. A pessoa que estiver lá estará ciente da sua realidade. Ele saberá aonde ele está. Segunda verdade sobre o inferno: os mortos que vão para o inferno também serão ressuscitados. Aqueles que forem para o inferno também receberão um novo corpo. Aqueles que forem para o inferno receberão um corpo
já viu o que é? Já viu, pastor Elias? Berne? Já viu o que é um berne? Alguém já teve berne aqui? Eu dei esse estudo aí, acho que meu irmão teve berne. Ele levantou a mão, eu já tive, pastor. Foi muito bem, vem aqui e testemunha com os irmãos como é que é. Quem não sabe o que é um berne? Tem gente que não sabe. É assim, vamos supor que a pessoa teve uma ferida, um machucado. Esse machucado infeccionou. E ela andou aí perto de algum prédio, perto de animais, né? Lá no interior, perto de festas de animais, de porco, de boi, e com aquela ferida descoberta. A mosca pousa ali e ela coloca ali dentro uma larva. E aquela larva vai se alimentar da carne da pessoa até que ela esteja desenvolvida para se transformar numa mosca. Você já pensou o que é ter um berne movendo tua carne? Nunca teve berne, não é, pastor Elias? Graças a Deus. Você já pensou o que é ter um verme comendo a sua carne? E a Bíblia diz que aqueles que forem para a condenação eterna, esse verme não vai morrer. Ele vai ficar lá eternamente comendo a carne e a carne não acaba. Eu não quero ir para o inferno. Outra coisa, diz que o fogo do inferno queimará eternamente, para sempre. Quem já se queimou aqui alguma vez? Eu já queimei. Misericórdia. Tem uns crentes, aliás, até meio convertido, ele está lá no fogão cozinhando alguma coisa, ele se queima até xinga. Olha que coisa. Até fala uma palavra que não devia. É porque queimar dói, ou não? Dói, né? É doloroso. Antes de eu descer da moto, queimei a perna no escapamento, misericórdia. Eu só glorifiquei a Deus. Ou coisa terrível que é queimadura. Você já pensou se queimar eternamente esse fogo nunca se apagar? Misericórdia. Vamos em frente. Apesar de haver fogo, haverá trevas. Vai ser escuro. Misericórdia, tem um medo de escuro aqui, já imagina lá. Será um lugar de choro e de dor. E ainda por cima haverá açoites. Ainda vai ter alguém para judiar do condenado, como se já não bastasse. Pode passar para frente aí. Não quero perder tempo no inferno não, porque... Vamos lá, desce mais um pouco. Desce mais um pouco. Não, desce. Isso, mais. Tá bom assim. Vamos lá. Algumas coisas importantes para a gente compreender sobre essa história de inferno, meus irmãos. Existem algumas correntes na teologia que não acreditam que Deus, bondoso, amoroso, misericordioso como é, lançaria algum homem, alguma pessoa no inferno, um ser humano no inferno. E é verdade, Deus, Ele não fez o inferno para o homem. Deus, Ele não criou o lago de fogo para o homem. Deus criou o inferno para Satanás e seus anjos. Foi preparado para eles. As únicas pessoas, meus amados irmãos, que vão para esse lugar de tormento, são as pessoas que escolherem, por livre opção, seguir a Satanás até lá. Deu para entender isso? Só vai para o inferno aquele que tiver com vontade de passar o resto da eternidade ao lado de Satanás. Tem alguém com essa vontade aí? Eu não, estou levantando a mão, parece harmonia. Vamos lá. Outra dúvida: o inferno é eterno? Sim ou não? Sim ou não? Eu discordo de vocês, o inferno não é eterno. Não é eterno, aqui o irmão já respondeu. Abre a tua Bíblia comigo de novo lá em Apocalipse capítulo 20. É pior do que ser eterno, meus irmãos. Se ele fosse eterno ainda estava bom, mas é pior do que ser eterno. Vamos ver lá. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O inferno, meus amados, existe hoje. Hoje ele já existe. A pessoa que morre hoje, ela já sai do seu corpo para o juízo. A Bíblia diz: para o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Acontece o juízo no mesmo momento que você morre. Aquele que morre em Cristo, a Bíblia diz que não provará da morte. Quem já viu isso? A Bíblia diz que não provará da morte aquele que está em Cristo. Mas o crente não morre? Morre ou não morre? Morre. Mas a Bíblia diz que não provará da morte. E aí, tem alguma contradição na Bíblia aí? Então me explica esse negócio, para que você não tem? Na verdade tem, ainda não é. É assim, meus irmãos. A Bíblia diz que quando o rico morreu, ele foi levado pela morte para o Hades.
É como se, quando o homem comeu daquela fruta do jardim do Éden, uma personificação, um inimigo de Deus chamado morte, vamos imaginar, não é isso, eu não quero criar fantasia na cabeça dos irmãos, mas vamos imaginar aquela concepção mundana daquele sujeito com uma foice, né, e uma capa que esconde. Vamos imaginar aquela criatura lá, ela é a morte. Vamos imaginar que seja isso. No momento que o ímpio morre, aquela criatura vem com a sua foice, ela ceifa a vida do ímpio e leva para o tormento. No mesmo momento, aquele que morre sem Cristo já sai do seu corpo em tormento. Aquele que morreu na semana passada sem Cristo já está uma semana sofrendo. Aquele que morreu há um ano sem Cristo já está um ano no fogo do inferno. Aquele que morreu há 50 anos, misericórdia. O crente não passa pela morte, porque disse que quando Lázaro morreu, aquele mendigo que provavelmente subentende que servia ao Senhor, não é por ele ser pobre ou outro ser rico, mas por servir ou não ao Senhor, ele não passou pela morte. Essa personificação que eu criei para que vocês entendessem, não tomou a alma, não tomou a vida de Lázaro, mas quem veio buscá-lo foram os próprios anjos do Senhor. Ele não passou pela morte, ele não experimentou essa passagem da vida para a morte, ele foi tirado da vida para a vida eterna na presença do Senhor. Por isso o crente não passa pela morte, mas aquele que morre sem Cristo, ele vai direto para o inferno. E aí sim, o lago de fogo, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o Então, o lago de fogo é eterno. É claro que eu falei que não concordo com vocês, mas já se tornou um hábito que nós chamamos de inferno o lago de fogo. É lá no juízo, a pessoa vai para o inferno. É um hábito que nós criamos, de chamar o lago de fogo e o inferno de um mesmo lugar. Não tem problema nenhum, não tem nenhum erro teológico nisso não. Uma última pergunta sobre o inferno para a gente falar sobre o céu. Existem níveis diferentes de sofrimento no inferno? As pessoas vão sofrer, Deus abençoe, Maria. A Bíblia diz aqui que der nem seja um copo de água fria desses pequeninos, de maneira nenhuma perderá seu galardão. Existem níveis diferentes de sofrimento no inferno. Vai ter um que vai sofrer um pouquinho menos e outro que vai sofrer um pouquinho mais? Sim, a Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que existem pessoas que receberão um mais duro juízo. A Bíblia diz que lá no lago de fogo haverá um compartimento chamado o poço do abismo, onde é lançada a besta e o falso profeta, um lugar de maior sofrimento. Então existem sim níveis diferentes de sofrimentos no inferno. Por quê, meus irmãos? Porque quem for para o céu, vai para o céu pelo sangue de Jesus. Mas quem for para o inferno, vai para o inferno pelas suas próprias obras. E lá, cada um vai pagar exatamente por aquilo que fez. Mas não se engane com isso. De repente alguém vai pensar assim, já que é assim, eu não fui tão mal assim, a minha situação não vai ser tão feia assim. O lugar mais gostoso do inferno é um sofrimento desgraçado. Não queira experimentar, meus irmãos. Sofrimento é inexplicável. Não queira passar por isso de forma alguma. Quando nós vemos aí na mídia aquelas pessoas que fazem pacto com o diabo, aquelas pessoas que se denominam anticristos, né? Aquelas pessoas que servem mesmo a magia negra, essas pessoas não têm a menor ideia do que é o inferno, não têm a menor ideia de quem é Satanás. Eles imaginam que o inferno é um lugar que tem uma caverninha com um pouquinho de fogo aqui, ali do lado tem uma banda de rock tocando, ali tem uma maconha para fumar, tem uma droga para usar, e que eles vão, é o que as pessoas do mundo imaginam a respeito do inferno, meus irmãos. Chega lá, faz uma coletividade com o diabo, uma amizade com os demônios, e tudo isso é mentira. O inferno é um lugar terrível, de sofrimento eterno, de escuridão eterna. São mentiras que o inimigo planta no coração das pessoas, porque ele já é condenado. Ele sabe que para ele não tem mais jeito. Então a última cartada que ele dá nesta terra é procurar pessoas para fazerem companhia para ele no seu estado lastimável e eterno, lá no poço do abismo. Amém? Agora chega de falar de inferno, que esse assunto não está agradando ninguém gosta de falar de inferno aqui. Vamos falar a respeito
dos novos céus e da nova terra. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 20, 21, versículo de número... Bom, nós vamos ver. Meus amados irmãos, assim como eu falei a respeito do inferno, que ele já existe, o céu também, pode passar lá, é um lugar... Bom, eu ia falar sobre isso, é um lugar, um estado de paz interior, mas o pastor Paulo Roberto já falou sobre isso, então já ficou claro, né? Mas eu quero falar sobre o seguinte: aonde está a Nova Jerusalém agora? Aonde ela está agora? Já que ela é um lugar, e é um lugar que já existe, o céu já existe. A pessoa que morre hoje em Cristo, ela é recolhida e levada para debaixo do trono de Deus. Aonde está esse lugar? Aponta para mim, para que lado que está? Está para cima? Diz que Estevão olhou para o céu e viu lá, né? Os céus abertos. O que mais que fala que tem no céu? Foi o que é para cima? Oi? Desce no céu, né? Ataviada com uma... Só que tem um problema nisso aí, meus irmãos. A Nova Jerusalém diz que vai descer lá no Monte das Oliveiras, né? E o Monte das Oliveiras fica para lá. Não é? É do outro lado do globo, lá no Oriente. E agora? Então a Nova Jerusalém está para baixo? Heresia isso, né, mano? Vamos ver comigo então, meus irmãos, algumas passagens da Bíblia importantes a respeito disso. Porque o assunto que nós escolhemos para falar aqui, capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. O assunto que foi escolhido para se falar aqui é um assunto complexo. Porque Deus, meus amados irmãos, quando Ele se revela para o homem, Ele revela as grandezas espirituais no ambiente das coisas materiais. A Bíblia não fala como será o céu, não fala como será a nova vida, não fala como será o nosso novo corpo, porque na verdade serão coisas espirituais que nós não conseguimos entender. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. A Nova Jerusalém, meus irmãos, é um lugar espiritual. A Nova Jerusalém não tem nada a ver com essa realidade aqui criada. Nós não podemos imaginar, como tem algumas igrejas aí que tentam fazer, uma cidade que está flutuando em algum lugar do espaço. Isso não existe, não é nada disso. Tem até alguns estudiosos há um tempo atrás que diz que numa caverna, fazendo uma instalação, conseguiam gravar sons do inferno e saíram divulgando em mundo. Isso é um absurdo. O inferno é um lugar espiritual, o céu é um lugar espiritual, Deus é um ser espiritual. Nós não podemos tentar encontrar a localização das coisas espirituais. A Nova Jerusalém não está para cima, não está para baixo, não está ao norte, ao sul, a leste, a oeste, nada disso. A explicação mais inteligente, embora incompreensível, seria dizer que ela está em uma outra dimensão, em uma dimensão de existência espiritual, que não depende de forma alguma desse lugar no qual nós vivemos, não depende desse universo. Vamos ler mais alguns versículos para a gente entender melhor isso. Versículo 15 diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Muito bem, nós compreendemos as coisas espirituais porque temos a mente de Cristo. Nós compreendemos as coisas espirituais porque somos chamados por um Deus espiritual e estamos amadurecendo para uma existência espiritual. As realidades do céu, as realidades de Deus, do Espírito Santo, dos anjos, são coisas incompreensíveis para a ciência. Porque é que até os advogados, até os doutores, eles leem a Bíblia, eles conhecem a Bíblia, mas não conseguem ter entendimento da revelação bíblica, porque a Bíblia é um livro espiritual. Por que que os apóstolos, por mais de 3 anos, andaram com Jesus e nunca entenderam o que Jesus dizia?
com Jesus, eles não conseguiam entender por quê. Porque a Bíblia é uma revelação espiritual. Eu não estou falando aqui que você lê a Bíblia e Deus te dá uma nova interpretação através do Espírito Santo de forma alguma. Nós interpretamos a Bíblia através da hermenêutica, é claro, através da hermenêutica. Mas a compreensão das verdades espirituais, ela só pode vir através de uma mente voltada para Cristo, de uma nova mente que o Senhor gera em nós, como está escrito na carta aos... Fugiu agora, quem me ajuda aí? Na carta aos Romanos. Fugiu mesmo, é Romanos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A renovação do vosso entendimento. O que é renovação? É tornar novo aquilo que estava velho. É um novo entendimento, uma nova cosmovisão, uma nova maneira de entender as coisas. Por que nós precisamos desse novo entendimento? Para compreender a boa, santa e perfeita vontade de Deus para nós. Isso só é possível através de um entendimento espiritual. Deu para entender isso, meus irmãos? Então vamos em frente, que isso é muito importante. Versículo 9, da mesma passagem. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então está aqui, mais uma vez que eu quero mostrar para vocês. A Nova Jerusalém, o olho não viu. Ah, mas João viu. Já vamos falar sobre isso. O olho nunca viu a Nova Jerusalém. O ouvido nunca ouviu a respeito dela. E é impossível que suba ao nosso coração porque ele é humano. Mas é exatamente essas coisas que Deus tem preparado para nós. E é exatamente por causa disso que quando o novo convertido, como disse para vocês, eu não tinha nenhuma vontade de ir para o céu. Porque eu interpretava o céu de maneira carnal. Tem ouro no céu, meus irmãos? Sim ou não? Já ficaram com medo de responder agora. Os irmãos já entenderam a linha de pensamento, isso é muito bom. Tem cristal lá no céu, sim ou não? Tem coroa na nossa cabeça, sim ou não? Você já pensou, aqueles irmãos que trabalharam bastante para Jesus, aquela coroa enorme, cheia de joia, dia e noite na cabeça? Meu Deus do céu, vai pesar, hein? Os irmãos já estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio, isso é muito importante. Bom, baseado no que nós vimos aqui, nós já entendemos que a Nova Jerusalém, ela já existe. Ela está onde? Nas regiões celestiais. Não dá para definir espaço geográfico para ela. Não dá para dizer que ela está aqui ou ali, ou para cima ou para baixo. Não dá, porque o lugar espiritual, ele existe e acontece independente da realidade humana. Amém? Amém. Então vamos lá. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 14. Eu disse que a Nova Jerusalém, ela já existe. Ela está nas regiões celestiais. Mas o que o Wagner escolheu para a gente falar aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é como vai ser esse lugar que nós vamos morar. Em primeiro lugar, aonde é que a Nova Jerusalém vai ficar quando da instituição da vida eterna? Aonde é que ela vai ficar? Não pode ver essa parte, deixa só lá mesmo, está? Aonde a Nova Jerusalém ela vai ficar? Alguém disse no começo aí que ela vai descer sobre esta terra, não é isso? É isso que a gente imagina, que as testemunhas de Jeová falam, que Deus restaura essa terra, a gente fica aqui, desce a Nova Jerusalém, os 144 mil que Deus amava mais ficam lá com ele, e a gente fica nessa terra aqui pelo resto da eternidade. Isso é um grande absurdo, uma grande heresia, não tem nada disso. Vamos ler. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 14. Quem achou pode ler para a gente com uma voz bem forte, por gentileza. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos no seu lugar. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. O que é um pergaminho, irmãos? É uma folha enrolada. Então estava lá o céu aberto, a gente olhando para ele aqui, de repente ele se recolheu, ele sumiu, ele desapareceu, ele saiu dali. Isso que nós olhamos hoje, essas estrelas, esses planetas, esses cometas, o sol, a lua, tudo isso, meus irmãos, são coisas materiais. E a Bíblia diz claramente que esse céu ele desaparece na instituição da nova terra. Vamos ler mais um versículo, Apocalipse capítulo 21, versículo de número 1. Nós já lemos, vamos ler de novo.
Diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra sumiram, desapareceram, não existem mais. Deus não vai restaurar essa terra para a gente viver a eternidade, meus irmãos. Essa terra vai sumir, ela vai desaparecer, ela vai passar, ela não vai mais existir. Nem a terra, nem o mar, nem o céu, nada disso vai existir mais. Tudo isso que é material não vai mais existir. Por que não vai mais existir? Por que não vai ter mais nada disso? Porque quem vai habitar na Nova Jerusalém, em primeiro lugar, são corpos espirituais. Quando nós formos morar na nova terra, nós seremos espirituais. Eu não vou ler a passagem, porque vou tomar bastante tempo, mas está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35 e a seguir. Paulo, ele fala a respeito disso. Ele fala o seguinte: vocês estão perguntando por aí, como é que os mortos vão ressuscitar? Vocês estão sendo carnais, porque os mortos vão ressuscitar como se fosse uma árvore que nasce de uma semente. Quando você pega a semente, ela é uma coisinha pequenininha, no formato oval, você joga ela na terra e cresce uma planta que não tem nada a ver com a semente. Ela não se parece com a semente, mas ela veio daquela semente. O corpo que vocês vão receber é a mesma coisa. Ele vai partir desse corpo, como eu disse para vocês no começo, esse corpo vai para o céu, não vai ficar nem um pedacinho nosso aqui. Deus não vai perder nem um pedacinho do crente. É claro que as testemunhas de Jeová também fazem uma grande heresia com isso, né? Eles dizem que se eu doar o meu rim lá para o Wagner, no dia da ressurreição, o meu rim vai ter que voltar voando para mim, aquela coisa horrorosa. Já pensou? Se ele doar o sangue dele para mim, no dia da ressurreição, o sangue vai voltar para o corpo dele, vai ser uma carnificina horrorosa. É porque as testemunhas de Jeová interpretam a Bíblia com interpretações carnais. O novo corpo, irmãos, ele vem desse, mas ele não depende desse. Se você morreu há 200 anos, não tem nenhum resquício teu mais lá. A pessoa que foi cremada, então não tem mais nada, mas ainda assim, o corpo será restaurado, porque Deus pode fazer qualquer coisa. Ele vai restaurar esse corpo, e depois o que vai acontecer? O corpo será transformado em um corpo de glória. Assim como a árvore não tem nada a ver com a semente, o novo corpo não tem nada a ver com esse, mas ele vem desse. Isso é uma grande esperança para aquele que é feio, né? O sujeito é feio nessa terra, ele sabe que o novo corpo não tem nada a ver com esse, ele vai ser bonito lá no céu. Agora, aquele que vai para o inferno, ele é feio nessa terra e vai ser feio para sempre também. Não tem saída para ele. Então, meus irmãos, o céu é um lugar espiritual, porque é um lugar criado para corpos espirituais. O apóstolo Paulo o apóstolo João mesmo, que fala: olha, eu não sei como é que eu vou ser, eu não sei como é que Cristo é, eu não sei, porque o corpo de Cristo que ele está hoje é um corpo transformado, é um novo corpo que não tem nada a ver com o corpo humano. Eu não sei como ele é, mas eu sei de uma coisa: eu vou ser semelhante a ele. Eu também terei esse novo corpo, eu também terei um corpo de glória eterna. E esse corpo, ele é espiritual, não é um corpo material. A Nova Jerusalém, o lugar que nós vamos morar, o novo céus e a nova terra, é um lugar espiritual, porque é um lugar para corpos espirituais. Amém? Vamos em frente. Por quê que o novo céu e a nova terra é um lugar espiritual? Lê comigo, Apocalipse 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Meus irmãos, nós não vamos morar em um lugar material, porque Deus estará com a gente no céu. Deus vai estar no nosso meio, nós vamos morar com Ele. Amém? Se quiser glorificar a Deus por isso, você pode. Eu não quero de forma alguma ser eloquente aqui, eu quero manter a linha do estudo. Deus estará conosco na nova existência espiritual. Nós estaremos na presença do Senhor para todos sempre. E se Deus estará conosco, não pode ser nessa terra, porque Deus não cabe nessa terra. Amém? Deus não cabe nessa terra. Salomão, quando edificou o templo de Jerusalém, ele disse: Senhor, eu fiz essa casa aqui para o Senhor, mas na verdade não é do Senhor não. Na verdade, é só para eu poder queimar incenso e matar boi.
só para isso, porque o Senhor não habitaria numa casa feita por mãos de homens, porque nem essa terra, nem esse céu e nem o céu dos céus podem contê-lo. Deus não cabe nessa existência material, porque foi Deus quem criou o mundo material. É impossível que Deus habite nesse mundo, é impossível que Deus habite nessa terra, é impossível que Deus habite numa cidade de alguns quilômetros que flutua aqui em cima. Tudo isso é impossível, porque Deus, Ele é um ser espiritual e não pode habitar em um mundo material. Amém? Está dando para entender essa linha de pensamento, meus irmãos? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, como será esse lugar que nós vamos orar? Abre comigo sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo de número 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de se revelar. Primeira indicação literal que a Bíblia dá a respeito da nova existência. Tudo que nós sofremos aqui nessa terra, meus irmãos, tudo que nós podemos sofrer aqui, não é para se comparar com a grandeza do que Deus tem preparado para nós. Quando aceitamos Jesus, Ele nos abençoa de diversas formas. Mas olha, pelo que a Bíblia diz, se quando nós aceitássemos Jesus, Ele dissesse assim: olha, agora Ele pegasse uma cruz aí de 30 quilos, colocasse nas nossas costas, literalmente falando, e dissesse: olha, agora você tem que carregar isso aí dia após dia, ainda assim valeria a pena servir ao Senhor Jesus. Se quando nós aceitássemos Jesus, Ele dissesse: olha, agora você vai perder tudo o que você conquistou na tua vida material, você vai passar fome, você vai passar necessidade, você vai viver enfermidade, a tua vida nessa terra vai ser um grande tormento, ainda assim valeria a pena servir ao Senhor Jesus, porque não importa a enfermidade que você enfrente, meus irmãos, o desemprego que venha contra você, a dificuldade que passe na tua vida, a situação familiar difícil, a situação financeira difícil, não importa o que você enfrente, o apóstolo Paulo fala que não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia, Deus. Isso é literal que a Bíblia diz a respeito do céu. Vamos em frente, Apocalipse 20, 14. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quem já perdeu um parente aqui alguma vez? Erga a mão assim para eu ver. Quem já perdeu alguém que amava? Irmãos, que coisa terrível que é a morte. Que coisa terrível é a morte. Ainda que o teu parente, o teu pai, a tua mãe, seja lá, esteja em uma cama, doente, sem poder se levantar, há 15 anos, sofrendo terrivelmente, você sabe que para ele seria muito melhor para ti, para Jesus. Como é doloroso para a gente quando morre alguém, como é terrível perder um filho, perder um irmão, perder um ente querido, enfim, é uma dor que não tem explicação, que não acaba nunca, é uma dor que vai te acompanhar pelo resto da vida. Você se acostuma, é verdade, com ela, mas você nunca se esquece. Coisa terrível é perder alguém que nós amamos, pois lá no céu isso não vai acontecer mais. Você vai ter as pessoas que você ama para todo sempre na presença do Senhor. Glória a Deus. É claro que se nós tivéssemos consciência do mundo espiritual, cada vez que morresse alguém ia ser um culto festivo, né? Mas infelizmente nós ainda somos humanos e o céu é espiritual. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Eu queria que vocês anotassem esses versículos, são de suma importância para a nossa vida, aprender esse tipo de coisa. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça, um universo sem pecado. Como o pecado machuca a gente, né, meus irmãos? O pecado é coisa terrível. Segunda Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. O pecado nos machuca, meus amados irmãos, porque a primeira consequência quando nós pecamos, nós nos entristecemos e não conseguimos falar com Deus. Poxa vida, como é difícil servir a Deus, gente.
A nossa natureza nos impele para o pecado. A gente quer estar bem com Deus, mas a nossa carne nos puxa para o pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu abomino, esse eu acabo fazendo. O apóstolo Paulo falando. Então, a nossa vida é uma constante batalha, uma constante guerra contra a nossa natureza pecaminosa. E essa guerra vai acabar lá no céu. Você vai poder estar na presença do Senhor sem se preocupar com essa natureza, porque a tua natureza será transformada na natureza perfeita de Cristo. Glória a Deus. Isso também é literal a respeito do céu. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Um universo sem o diabo. Mas vai ser bom demais, porque eu vou falar para vocês, o diabo atenta a gente aqui na terra. Ou coisa terrível é o diabo. Meus irmãos, Satanás está preocupado com você. Ele não está preocupado com quem está no mundo. Ele não está preocupado com o crente que faz a vontade dele. Ele quer mais que continue assim. Ele está preocupado com aquele que tem que se santificar. E dia após dia, a luta dele, dos seus adeptos espirituais, eu estou falando, é nos tirar da presença do Senhor para fazer companhia para ele na eternidade. A luta dele é essa. E dia após dia nós estamos nessa batalha travada. Como a Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra essas potestades que estão aí tentando tirar a nossa paz, a nossa comunhão com Deus. E a Bíblia diz literalmente que lá no céu não vai ter ele. O agente maligno não existirá mais. Você vai poder andar pelas nações com toda a liberdade na presença do Senhor. Bom, e por fim, eu não vou ler esse versículo não. Universo sem choro, sem clamor, sem dor, sem sofrimento nenhum. Eu não gosto de sentir dor. Não sei se tem alguém aqui que gosta. Ou coisa ruim é sentir dor, né, meus irmãos? Poxa vida. E lá no céu você não sente mais dor, né? Tem uns irmãos aí que estão ficando de cabelinho branco. Aí, como diz aquele dito lá do mundo, chega na idade do condor. Começa a ficar com dor em tudo, né? É uma dor aqui, é uma dor ali. E a Bíblia diz que isso não vai acontecer mais. Aquele irmão que hoje já está sofrendo de dor nas pernas, é dor na coluna, é dor de cabeça, é rinite. Oi? Fala. Alguém se identificou aqui, né? A pessoa tem artrite, tem artrose, tem rinite, tem labirintite, tem brasilite, tem tudo que acaba com it. A pessoa sofre de tudo que é it aí, né? Tem aquele monte de doença, a vida é um sofrimento. Levanta da cama de manhã, já tem que tomar aquela bateria de remédio, e é aquela dor nas costas, aquela coisa terrível. E passa um dia, às vezes está na igreja, aquele poder de Deus caindo, ele quer ligar com Deus, mas a dor de cabeça não deixa, sofre de enxaqueca e nunca sabe. É terrível, irmãos, faz parte da nossa humanidade, da nossa natureza. Tem mesmo, lá no céu não vai ter mais nada disso. Vai estar todo mundo na plenitude do seu vigor. Eu diria do seu vigor físico, mas o corpo será espiritual, né? Mas vamos usar a antropopatia na virtude do seu vigor físico, na presença do Senhor. Se você morrer hoje, meu irmão, doente, sofrendo, debilitado, você vai partir daqui direto para um lugar que você vai olhar para você e falar: rapaz, parece que eu tenho. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Vamos em frente. Nós vamos falar a respeito da questão da tipologia. O livro do Apocalipse é um livro de tipos. O que é tipo? Vamos ler comigo alguns versículos para a gente entender rapidamente isso aqui. Está lá já. Tipologia usa símbolos materiais para demonstrar verdades espirituais. Olha só o que João fala que ele viu nos querubins. Olha lá. Havia 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Meus irmãos, os querubins têm olhos na frente, atrás, nas costas, em tudo que é lado? Será que eles são assim, os querubins? O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, o terceiro animal tinha o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Será que os anjos de Deus têm essa aparência? Eles se parecem dessa forma? Ora, é óbvio que não. Quando a Bíblia diz o rosto desses animais, são simbologias que falam a respeito de coragem, força, inteligência e obediência, prontidão. São simbologias a respeito do reino de Deus. A tipologia, ela usa coisas materiais para falar das coisas espirituais. Vamos ver aquele outro versículo ali, Apocalipse 5:6. E olhei, e eis um cordeiro como havendo sido morto,
e tinha 7 chifres e 7 olhos. Quem é esse cordeiro aí, irmãos? Jesus. Jesus se parece com um cordeiro lá no céu, sim ou não? E até mesmo respondeu, né? Não, é óbvio que não. É claro que Jesus não tem essa aparência no céu. Jesus tem 7 chifres, irmãos. É claro que ele não tem 7 chifres. Ele tem 7 olhos. É claro que ele não tem. Isso daí é uma simbologia de que ele, por haver sido morto e ter ressuscitado como cordeiro expiatório, era digno de abrir os selos. É dessa passagem que eu estarei esse versículo. Abrir os selos do Apocalipse. Os chifres falam a respeito de poder, os olhos a respeito de onisciência, os 7 Espíritos de Deus. O número 7 é uma simbologia para a perfeição. Deu para entender o que eu quero dizer para vocês? Amém. Vamos ver mais um versículo. Vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. Será que vai subir do mar, na época da grande tribulação, esse animal feroz, né, como se desenha em alguns livros aí, com um monte de cabeça, um monte de chifre? É claro que não. O próprio livro do Apocalipse explica que isso aí é uma união política. É uma junção de 7 nações, 10 reis, mais os seus poderes. A própria Bíblia explica isso. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Para mostrar para vocês que o Apocalipse, ele usa coisas materiais para falar de coisas espirituais. Por quê? Porque o que Deus tem preparado para nós é aquilo que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu e nem subiu ao coração do homem. Então, se ele dissesse para a gente assim na Bíblia: olha, eu tenho aqui no céu preparado para vocês uma grande quantidade de cachara. Ninguém glorificou a Deus na igreja, porque ninguém sabe o que é isso. Eu também não sei, não tem agora. Se ele usasse um termo espiritual, irmãos, a gente não ia saber o que é. Então eu volto à pergunta: tem ouro no céu? Tem que pensar que tem, cara. Tem cristal no céu? Tem que pensar que tem. Tem aquelas frutas abençoadas da árvore da vida? Tem que pensar que tem. Você tem que imaginar um céu material, porque é impossível imaginar ele espiritual. Vamos em frente, vamos falar melhor sobre isso aí. O que vem depois aí? Volta lá. Vamos lá. A Bíblia diz que lá na Nova Jerusalém, cadê? Capítulo 21, olha lá comigo, capítulo 21. Pastor Paulo deve ter falado poderosamente da Nova Jerusalém, hein? A gente vai dar uma pincelada aqui. Versículo 11. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Está lá, o próprio versículo diz que a pedra de jaspe e o cristal resplandecente simbolizam a glória de Deus. Como é a glória de Deus? Não sei, a gente nunca viu, a gente não pode ver a glória literal de Deus, não dá para ver. Então ele mostra essa glória numa simbologia de pedra de jaspe e cristal resplandecente. O que esse versículo quer dizer? Que lá no céu a glória de Deus vai ser plena. Irmãos, tem culto que nós temos que segurar no culto para poder dar exemplo, que nós é pastor, não pode sair pulando pela igreja porque dá vontade. Não é verdade? Tem culto que tem aquela pregação pentecostal, tem pregadores muito eloquentes, e você sente a presença de Deus, tem que se segurar para não cair no chão. Não é? Quem já sentiu esse poder de Deus aqui? É uma coisa tremenda. Isso aí, ó, é um pouquinho só dessa glória que esse versículo está falando. Para que serve pedra de jaspe no céu? Serve para nada. Mas a glória de Deus é tremenda na nossa vida. Depois, no versículo 12, tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Meus irmãos, quem é a porta? Não, mas ficou fácil. Jesus aí, parece que vocês vão tomar café. Vocês estão jejuando, né? Serpente fiel, aleluia. Quem é a porta? Jesus. Agora sim, agora foi um Jesus de crente pentecostal. A porta é Jesus, irmãos. Quando se diz que a cidade tem as portas ao redor dela, estamos falando de Jesus. Por que tem o nome das 12 tribos de Israel? Para mostrar que existe a entrada para todos os judeus que se converteram a Cristo. Cristo é a porta de entrada no céu também no Antigo Testamento, também para os judeus. É uma simbologia, porque a porta do céu é Jesus. Ele é a porta que nos leva até Deus. Eu nem sei se a Nova Jerusalém vai ter porta.
Versículo de número 14. E tinha o muro da cidade 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem é o fundamento, meus irmãos? Quem é o fundamento, meus irmãos? O fundamento, não, você tem que responder, a gente tem que ler para ter certeza, né? Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 20. O outro vocês responderam, eu faço, não precisam ler, vocês já sabiam. Efésios capítulo de número 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Qual é o fundamento dos apóstolos? Que Jesus Cristo é a pedra de esquina. Quem é o fundamento, meus irmãos? Jesus. Jesus é o fundamento. E o nome dos 12 apóstolos? Salvação para todas as nações gentias, para todo o povo de Deus. Jesus é a porta, é por ele que nós entramos. Jesus é o fundamento, é ele quem dá base para a nossa salvação. O muro dessa cidade, as portas dessa cidade, as pedras do muro dessa cidade simbolizam a pessoa bendita do Senhor Jesus. Quando se fala a respeito dessa cidade, aonde os salvos irão morar, nós estamos falando a respeito de Jesus. Não é uma cidade literal, um muro de ouro que vai ficar boiando lá no céu. Não tem nada disso, meus irmãos. É um lugar espiritual, aonde Jesus nos garante a entrada, a estadia e a eternidade na sua presença. Louvado seja Deus. Vamos em frente. Tem que ver depois. Pode colocar as meninas da cidade. Vamos ler as meninas da cidade, isso aqui é bem bacana. A NVI não é boa nesse sentido, viu, Wagner? Não deveria ter traduzido aquela parte da NVI. A NVI pisou na bola. Vamos ler aqui. Cadê? Eu me perdi mais que tudo. Versículos 15 até o 17. E o muro da cidade, perdão, 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Amém. Está aqui as medidas da cidade. Aí, eu peguei um livro de escatologia, quando eu estava preparando o meu TCC a respeito disso, e dizia lá o seguinte, que essa cidade tem 2.200 quilômetros de comprimento, altura e largura, um muro com 5 metros de espessura, uma área total de 4.840 quilômetros quadrados. Eu não sei para que Deus informar isso para a gente. Será que eu vou fazer a conta se vai caber todo mundo lá? É uma informação, meus irmãos, que é isso, olha, não tem nenhum sentido isso. Não tem nenhum sentido. Para que essas medidas aí? Para que um muro de 5 metros de espessura num lugar que não tem ladrão? Nem o diabo não está lá mais, o pecado não existe mais. São simbologias do lugar que Deus tem preparado para nós. Pode descer um pouquinho mais? Não, deixa mais um pouquinho. Aí, esse mesmo escritor, ele fez alguns cálculos aí, eu achei interessante. Ele fez uma comparação com São Paulo, com a cidade de São Paulo. São Paulo tem 1.493 quilômetros quadrados e uma população de 9.500.000 habitantes. Aí ele fez uma conta comparativa e chegou à conclusão que caberia na Nova Jerusalém 29.678.000.000 de habitantes. Mas, irmãos, nós não podemos de forma alguma começar a fazer essas contas aí para dizer quantas pessoas vão morar no céu. Isso é uma besteira, é uma heresia, é uma bobagem, é uma coisa sem nenhum sentido. Não foi para isso que Deus escreveu o Apocalipse. Deus escreveu o Apocalipse dessa maneira, através de João, dessa maneira, com simbologias, para que nós, que temos a mente de Cristo, compreendamos as grandezas espirituais. Vamos ver o que significa o muro e a grandeza da cidade. Está lá, 12.000 estádios, tamanho da cidade, 144 côvados, tamanho do muro, 12 vezes 12. 12 é um número simbólico da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, que sempre está relacionado com a totalidade do povo de Deus. 12 tribos, 12 apóstolos, 24 anciãos, 12 para os judeus, 12 para os gentios. É um número que sempre está relacionado com o povo de Deus, com a totalidade
escola bíblica dominical e eu falava a respeito disso, né? O Wagner é casado, deve saber. Cadê a esposa do Wagner? Está aí? Eu não posso usar o Wagner como exemplo, porque a esposa não está aqui. Mas os irmãos sabem muito bem. A irmã, o grande sonho dela é ter aquela cozinha daquele jeito. Ah, eu queria fazer a minha cozinha daquele jeito. Queria mobiliar daquele jeito a minha cozinha. Quando ela consegue com muita luta, o marido vai lá e ela também, e trabalha, e consegue, e montam, aí já não é mais a cozinha o grande sonho dela. Tá apontando ali? É o quarto. Como eu queria que meu quarto tivesse aquela cama. E aí aquela coisa, a gente sempre está desejando ter a nossa casa daquele jeito, naquela medida, não é? A gente passa naquelas lojas caras, na casa baiana, na casa baiana de qualquer que tem jeito. Passa naquela loja cara de móveis pré-montados e olha, meu Deus do céu, olha como eu queria. Se eu tivesse essa cozinha, eu ia ser feliz. Se eu tivesse essa sala, eu ia ser feliz. E Deus sabe que a gente tem essa inclinação. Por isso Ele nos diz que a Nova Jerusalém é perfeita para a nossa habitação. Quando você pensar no céu, irmãos, eu digo isso com licença bíblica. E os irmãos vão concordar comigo, pelo que nós estamos estudando aqui hoje. Quem já entendeu vai concordar comigo. Quando você pensar no céu, imagine que lá você vai ter aquela cozinha que você sonha. Isso é Deus que manda você imaginar, não é? Não é isso que a gente está vendo aqui? Não é o que Deus disse? Para você imaginar o céu com dimensões materiais, é o que Deus manda você imaginar. Então imagine que lá você vai ter aquilo que você deseja e não consegue. Lá você vai conseguir. Continua passando aí, deixa eu ver o que vem depois. Não, então guarda, isso aí não era isso. Era outra coisa, acho que eu não trouxe. Vamos em frente aos outros versículos aqui. Versículo de número 18. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornadas de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. Olha, mais uma vez aparece o número 12. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, com vidro transparente. Tem ouro no céu, irmão? Para que tem ouro no céu? A Bíblia diz aqui nesse versículo, olha só, e a praça da cidade de ouro puro. Agora vocês imaginem só, lá no quintal de vocês, é lá no quintal de vocês, Deus quer que você pense dessa forma, é o que o Apocalipse nos mostra, porque lá no céu o ouro não vai ter valor nenhum, porque o ouro também é material, e o céu é espiritual. Lá não vai ter valor nenhum o ouro, nem a pedra preciosa, nem esse monte de joia que a grande maioria, a gente nem sabe o que é isso. Né? Os nomes aqui que eu nunca vi, cada uma delas tem um significado espiritual. Nada disso tem valor no céu. O que Deus quer que você imagine, irmão, é hoje. Ele quer que você imagine hoje. Imagina lá, pastor Elias, o negócio é apertar, não trabalhar tanto para comprar uma coisinha qualquer, né? Para trocar de carro é uma tristeza, meus irmãos. Quando vocês vão sair com o chevetinho ali, vocês vão ver. É um negócio complicado, viu? Imagina lá na tua casa agora, lá no teu terreno, lá no meio do quintal, uma praça feita de ouro. Rapaz, o menino quer ficar noivo, é um desespero para comprar uma aliança. Um pedacinho assim de ouro, né? R$500. Meu Deus do céu, como é difícil casar de ouro, né? Diz que lá no céu a praça vai ser de ouro. Imagina essa praça lá na tua casa. Apertou materialmente, tira uma lasquinha dela e compra o que você está precisando. É isso que Deus quer que você pense. É exatamente isso que Ele quer causar na tua mente. Tipologia, Ele usa coisas materiais para causar um efeito espiritual. As coisas que haverão lá no céu, tudo que haverá lá no céu, terá esse valor. Está precisando comprar, meu irmão? Arranca uma lasquinha lá na praça de ouro, lá do chão de ouro. Se o chão dessa igreja aqui fosse de ouro, não tinha mais chão, tinha levado tudo, já pode ter certeza. Já estavam pisando no barro já. Deus quer que você imagine isso. Essa fartura de ouro, essa grandeza de ouro. Assisti há dias atrás uma reportagem no National Geographic sobre a extração de ouro, o risco que os garimpeiros correm para conseguir ouro, o diamante então nas cavernas dos vulcões, o perigo que eles correm por pedrinhas assim desse tamanho, e quando uma encontra, meus irmãos, sai até morte, tem que esconder porque todos querem tomar. A Bíblia diz que lá no céu vai ser um muro que vai ser feito disso, vai ser a praça que vai ser feita disso. Deus quer mostrar a riqueza que você vai ter lá na Nova Jerusalém. Amém?
a entender. Versículo de número 22. E nela não vi tempo, porque o seu tempo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso e o Cordeiro. O que significa essa passagem? Jesus vai ser o tempo, irmãos? Nós vamos entrar em Jesus para adorar? Não, de forma alguma. O Apocalipse é um livro espiritual de tipologia, de símbolos espirituais. Significa que nós não precisaremos mais de igreja, nem de pastores. Graças a Deus, não vai mais ter pastor, não vamos mais trabalhar no ministério. Por quê? Porque estaremos para sempre na presença do Senhor. Você não vai precisar de tempo, de momento certo para adorar, de culto para adorar. Você vai adorar livremente no momento que você quiser. Glória a Deus. O que mais ele quer dizer com isso? Meus irmãos, olha só. Estou trazendo um estudo hoje. Então eu não estou pregando, eu não estou falando línguas estranhas, eu não estou mandando você glorificar. É um estudo. E muitas vezes quando vem um pregador, é muito eloquente, aquele poder de Deus caindo, você não está bem naquele dia. Você fica lá sentado, meu Deus, que coisa. Você quer dar glória a Deus, mas você não está bem, você não está legal naquele dia. Você quer também sentir, mas você não está sentindo. Não é ruim isso? Não é? Às vezes aquele poder de Deus cair em você, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não estou sentindo. Ele quer dizer que isso não vai acontecer mais. Que é aquela glória que de vez em quando te pega, aquela oração que de vez em quando você dobra o joelho e não consegue mais parar de orar, você sente a presença de Deus, você começa a orar, começa a gritar, começa a incomodar quem está do lado, começa a falar em mistério, não quer mais parar, você vai sentir plenamente na presença do Senhor, não haverá tempo, você terá a plenitude de Deus em você, essa sensação maravilhosa de adoração, ela fará parte constante e cotidiana da nossa vida na Nova Jerusalém. Aleluia. Por fim, versículo de número 24. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Nações. Eu quero frisar essa palavra. Nações. O que é uma nação? Vai. Composto de várias pessoas. Composto de várias pessoas. Um país é um país, não é isso? Onde tem regimento, onde tem todo um sistema político, não é isso? Nações, as cidades, né? Uma nação nas cidades, há estados, há lugares para você visitar. Olha como é que vai ser o céu, meu irmão. Eu pensei que eu ia ficar aqui no Playmobil ajoelhado na frente do trono, falando glória, 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 dia e noite. Mas aqui diz que no céu haverá nações. Nós teremos lugares para visitar, lugares para ir, assim como o paraíso original criado lá no Éden. Lugares onde você pode ir. Alguns perguntam assim, o pastor lá não sabe poder voar. Não sei, não tenho ideia se pode voar, se vai ter meio de transporte, eu não sei de nada disso, a Bíblia não dá respaldo para isso, não. O que eu sei é que ela diz que haverá nações. Nós vamos reconhecer nossos entes queridos no céu. Não existe nenhum motivo para achar que não. Nós poderemos sim muito bem reconhecer. Existe um versículo na Bíblia que diz que das coisas passadas não se fará lembrança. Ele está dizendo dessa esfera de existência material. Não quer dizer que nossa mente vai ser apagada e vai virar um computador novo com uma nova programação, nada disso. Eu acredito que eu vou ver o pastor Elias lá e vou falar, pastor, consegui, hein? O negócio não foi fácil, mas nós estamos aqui e vou poder comemorar com ele e glorificar a Deus, porque nós conseguimos vencer. O apóstolo Paulo fala, irmãos, não sejam ignorantes quanto aos que dormem, não fiquem aí se lamentando, eles vão ressuscitar. Paulo não diria isso se eu não fosse rever a minha mãe lá no céu, se eu não fosse rever os meus irmãos lá no céu, se nós não pudéssemos confraternizar e comemorar por ter vencido essa grande peleja. Nós teremos sim os nossos amigos com quem nós poderemos confraternizar, nós teremos sim, e a Bíblia diz isso, nós teremos lugares para ir e teremos acima de tudo a presença do Senhor, onde nós podemos entrar e sair livremente e sentir a plenitude de Deus na nossa vida. O que a Bíblia quer que nós façamos é que nós imaginemos, é o que diz no Apocalipse, tudo aquilo que nós mais gostamos haverá lá no céu. Amém? Vai ter instrumento musical no céu? Não sei, instrumento musical é material, o céu é espiritual, mas o Apocalipse me ensina a imaginar que lá eu vou poder tocar, quem gosta de tocar vai tocar lá no céu também, né? Não vai ter um instrumento musical, mas vai ter um valor
Vai ter pizzaria no céu? Aleluia. A Bíblia me ensina a imaginar um valor semelhante que substitua esse valor. A Bíblia me ensina a imaginar que lá no céu vai ter algo espiritual que substitua essa grandeza material que é a pizzaria. É difícil, porque o que Paulo disse é que aquela glória é muito maior do que essa mesma glória. O meu filho pergunta para mim assim, meu filho tem 8 anos, ele fala, pai, ele lê muito a Bíblia, toda vez que eu estou fazendo estudo, eu peço para ele ler os versículos para mim, para incentivar. Ele fala assim, ó pai, lá no céu, eu vou poder nadar? Eu falo, vai nadar, tem piscina no céu, vai poder nadar sim, porque é o que Deus me ensinou a fazer. Ele me ensinou a entender o céu dessa maneira. É claro que eu compreendo que o céu é espiritual. Ele fala assim, ó pai, eu vou poder brincar no céu? Mateus, é o que você mais vai fazer no céu, é brincar. Vai ser uma maravilha as brincadeiras no céu, vai ser muito gostoso. Você nunca vai se machucar brincando, eu não vou precisar brigar com você. Aí ele pergunta, seu pai, mas e os meus brinquedos que eu mais gosto? Vai ter no céu? Vai ter seus brinquedos no céu, sim, com certeza. Todo brinquedo que você mais gosta vai estar com você no céu. Por quê, irmão? Porque eu sou um herege? Não, porque a Bíblia me ensinou a entender o céu dessa maneira. Por quê? Porque as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem são as que Deus tem preparado para aqueles que amém? Eu espero que nós tenhamos entrado em alguns pontos que vocês nunca tenham ouvido, e nós possamos hoje à noite. É claro que nós trabalhamos aqui, irmãos, sobre conjecturas, sobre especulação. Muitas coisas que eu disse são alegorias minhas que não estão na palavra de Deus. Não diz em momento que não vai ter pizzaria no céu, viu, pai? Não é isso que a Bíblia diz. Mas que nós possamos ter aberto um pouco mais a nossa mente para imaginar como será essa nossa eterna morada. Tenho certeza que isso aconteceu. E hoje à noite, eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado aos irmãos pelo convite, por terem me ouvido. Se vocês tiverem dúvidas a respeito daquilo que eu disse, eu sou pastor daquele igreja também, sou pastor desse ministério. Vocês podem me procurar, podem me perguntar, você quer saber mais sobre isso? Eu estou aí justamente para responder. Esse é o meu propósito, é esclarecer esses pontos que muitas vezes nós não conseguimos entender. Procurem sim, estou à disposição de vocês, dirige a igreja aqui pertinho no Vila ali. Vocês podem deixar o culto aqui para lá, não tem problema. Se o Léo pegar, eu assumo a bronca, e podem ir lá falar comigo que eu vou esclarecer a dúvida de vocês. Deus abençoe poderosamente a toda essa igreja. Feche os olhos. Senhor Deus, obrigado por essa